Olá, pessoal. Bom dia para todos. Hoje é o grande dia, né? E amanhã, então, amanhã é só finalização, porque o dia é hoje e amanhã é a finalização. Com certeza, vocês irão super bem, basta acreditar em vocês, né? Tem que acreditar, porque se não acreditar, não adianta. Então, faça de conta que amanhã é um dia normal, é uma prova comum. Não fiquem nervosos, meio difícil, né? Mas tentem, né? Para quem não me conhece, estou vendo vários rostinhos novos aí que eu não conheço. Para quem não me conhece, meu nome é Joana Dark, sou professor de processo penal da segunda fase da OAB, ok? E da primeira também, ok? Então vamos revisar aqui a matéria de processo penal. Vamos ver o que mais incide. Vou tentar aí, né? Dar algumas questões para vocês para a prova de amanhã, ok? Bom, primeiro tema, é claro, que vocês não podem esquecer. Claro que é o inquérito policial, sempre vem mesmo, né? Não tem jeito. O que vocês não podem esquecer do inquérito policial? São as suas características, lembra? Ele é escrito, ele é sigiloso, ele é indisponível. Significa o quê quando eu falo que ele é indisponível? Que uma vez instaurado o inquérito, ele pode arquivar? Não. Quem pode arquivar? Somente o juiz. Pode ser de ofício? Não. Tem que ser mediante requerimento do MP. Se ele, de ofício, arquivar o inquérito, caberá recurso, que é correição parcial. Então, ele é escrito, ele é sigiloso, ele é indisponível, ele é discricionário, inquisitivo, certo? Então, tem que lembrar dessas características. Lembrando que o inquérito não é necessário para a propositura da ação, não é isso? Tem prova da autoria, tem prova da materialidade. Pode ser oferecida a denúncia, pode ser oferecida a queixa-crime. Então, não é necessário para a propositura da ação penal. Lembrando também que se a autoridade deixar de instaurar o inquérito, vamos supor que ela deixe de instaurar o inquérito, cabe recurso. Esse recurso não tem nome, é chamado recurso inominado ao chefe da polícia. Lembrando que é o secretário de Segurança Pública ou, né, o ministro da Justiça. Lembrando também que uma vez arquivado o inquérito, ele pode ser desarquivado? Pode. Se surgirem o quê? Novas provas. Só com novas provas que pode ser desarquivado. Desse despacho que arquiva o inquérito, comporta recurso? Não comporta recurso. Não esqueçam disso. Tem até uma súmula, que é o artigo 18, a súmula 524 do STF. Lembrando também que o inquérito tem formas de iniciar. Lembra? Como inicia o inquérito? Depende, faça a pergunta no dia da prova. Como é que ele inicia? Depende do tipo de ação. É ação penal pública, condicionada, incondicionada, privada? Então tem formas diferenciadas. Se for incondicionada, lembra? Pode ser de ofício? Pode. O delegado baixa uma portaria de ofício e dá início ao inquérito. Pode ser por meio de prisão em flagrante? Pode. Pode ser mediante requisição do MP e do juiz? Pode também. Pode ser mediante requerimento do ofendido, certo? Porque ela é pública e incondicionada. Agora, se ela é condicionada, lembra? Condicionada depende de uma condição. De quem? Ah, da vítima, não é do ofendido. Aí precisa de uma representação ou uma requisição do ministro da Justiça. Agora, se é privada, lembra? Depende sempre do ofendido. Aí a palavrinha mágica é requerimento. Tudo bem? Lembrando do inquérito, logo em seguida nós temos que lembrar da ação penal. Na ação penal, o que incide mais na ação penal são os princípios que regem a ação penal. E nós temos princípios da ação penal privada e da ação penal pública. Lembrando que na ação penal privada, lembra, olha, privada não depende do ofendido. Quais são os princípios? Oportunidade. Lembra de oportunidade? Lembra do quê? A palavrinha do lado, propor. Propõe ação se eu quiser. Então vem a palavra propor. Então se chama princípio da oportunidade, da conveniência. Proponho se eu quiser. Agora, propus, não quero mais, posso desistir? Posso. Aí é outro princípio. É o princípio da disponibilidade. Posso dispor? Posso. Posso deixar de prosseguir? Então o verbo é prosseguir. Então, oportunidade é propor, disponibilidade é prosseguir e tem o princípio da indivisibilidade. Se todos vocês aqui me ofenderem agora, eu posso escolher contra quem eu vou mover ação?
Não, não posso. Ou movo contra todos, ou não movo contra nenhum. E o princípio da intranscendência. Cuidado com esse princípio, que ainda não é muito incidente na FGV. Intranscendência me lembra a pessoalidade. Mas a ação deve ser proposta quando aquele praticar o crime. Não é isso? Quem for condenado deve cumprir o quê? A pena. Não passa da pessoa. Tudo bem? Então é pessoalidade, intranscendência. Temos princípios da ação penal pública. Olha, é o contrário. Na ação penal privada é disponibilidade. Na ação penal pública é indisponibilidade. O MP não pode dispor da ação, nem da ação e nem do recurso que haja interposto. Então é o princípio da indisponibilidade. Princípio da obrigatoriedade. Ele não tem a faculdade de mover ação, não. Tem um fato típico antijurídico, ele é obrigado a oferecer a denúncia. Então, obrigatoriedade, indisponibilidade, não é isso? Da ação penal. Temos que lembrar também que o princípio da intranscendência também vigora na ação penal pública também. Lembrando do princípio da oficialidade. Quem é o órgão oficial para oferecer a denúncia? É o MP. Então, é o princípio da oficialidade. Lembrando que a ação penal pública condicionada tem a representação. E essa representação tem um prazo legal. Qual é o prazo para oferecer? 6 meses. Contados da onde? Não é do fato, hein, gente? Não esqueçam, é da autoria. Quando conhecer quem é o autor. Então, é da autoria. 6 meses para representar. Aí eu lembro que esse prazo é igualzinho da queixa-crime, que é o prazo também de 6 meses. Lembra? 6 meses contados da autoria. Lembrando também que nós temos a chamada ação penal privada personalíssima. Quando eu falo ação penal privada personalíssima, lembra? Por que ela é personalíssima? Ela é pessoal. Só o ofendido pode. Vocês não podem errar. Só tem um caso de ação penal privada personalíssima. É crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento. É o artigo 236 do CP. Então, só o ofendido pode, nos crimes de induzimento, propor ação penal privada. E tem um prazo diferenciado, a contagem, tá? Nesse crime de induzimento a erro essencial, o prazo de 6 meses não conta da autoria. Primeiro tem que anular o casamento nocível. Quando transitar em julgado, começa a contar o prazo de 6 meses. Então, é do trânsito em julgado da ação nocível. Falando em ação penal, a OAB gosta muito da ação penal privada subsidiária da pública. Não esqueçam dessa ação. Qual é a palavrinha mágica para não errar na prova amanhã? É a inércia. Inércia de quem? Do MP. Em oferecer o quê? A denúncia no prazo legal. Então lembra, é inércia. Ele fica inerte em oferecer a denúncia. Então o particular, o ofendido, ingressa com a queixa subsidiária. E para isso tem um prazo de 6 meses também. Contados, diferente, hein? Contados quando esgotar o prazo do MP para oferecer o quê? A denúncia. Lembra? Prazo do inquérito é quando o funcionário público entra no serviço, não é? 10h30. Prazo da denúncia é quando o funcionário sai do serviço, 5h15. Lembra? 5 preso, 15 dias solto. Lembraram? 10h30, 5h15. Temos que lembrar também que durante a ação, que durante o inquérito pode ter prisões. E quais são essas prisões que nós temos? Temos a prisão preventiva, a prisão em flagrante e a prisão temporária. Não confundir a preventiva com a temporária. Lembra no dia da prova? Lê a palavrinha mágica. A temporária recai sobre um suspeito. A polícia acha que fulano de tal praticou aquele crime. Então tem um suspeito. Preventiva. Tem indícios de autoria. Tem indícios que ele tenha cometido o crime. Então essa é a diferença primordial entre as duas. Na temporária, suspeito. Preventiva, indício de autoria. Prazo das duas. Preventiva não tem prazo. Não tem. Ele persiste, fica preso até... Qual é o limite? Trânsito em julgado. Temporária. Tem prazo. Prazo pequenininho, lembra? Ó, mão. 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Mas cuidado.
Se for os crimes TTT. Quais são os crimes TTT? Tráfico, tortura e terrorismo. E os crimes hediondos, qual é o prazo? T mais T. 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Então, prisão temporária é 5, mais 5. Mas crimes TTT, crimes hediondos, é igual T mais T. 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Lembrando que a prisão preventiva pode ser decretada de ofício. Pode ser decretada de ofício pelo juiz na ação. Temporária, não. Temporária não pode ser decretada de ofício. Não pode ser decretada de ofício. Só a preventiva que pode. Agora, se não for de ofício, será mediante requerimento. Quem requer, olha a palavrinha, quem requer é MP. MP requer tanto a temporária quanto a preventiva. As duas podem ser requeridas pelo MP. Agora, a preventiva pode ser requerida por mais 2 pessoas, que se cair, vai cair do assistente. Então, a preventiva pode ser requerida pelo MP, pelo assistente e pelo querelante. Diferente da PT. A PT não pode ser de ofício, só pode ser mediante o quê? Requerimento do MP ou representação da autoridade policial. Então, a autoridade representa, o MP requer. Tudo bem? Lembrando também que a prisão preventiva, ela não é qualquer crime. Grava. Qualquer crime cabe o decreto da prisão preventiva? Não. Só nos crimes o quê? Dolosos. Lembra a palavrinha? Dolosos. Cuja pena privativa seja superior a quanto? 4 anos. Tem que ser um crime doloso, não é isso? Cuja pena privativa seja superior a 4 anos. Ah, então crime de furto. Não cabe, porque furto é até 4 anos. Tem que ser superior a 4. Lembrando também que a prisão preventiva cabe qualquer crime, que hoje é moda, né? Que envolver violência doméstica e familiar. Qualquer crime que envolver violência doméstica e familiar contra o quê? Lembra da palavrinha? Contra a 10ª. Contra a 10ª. Quem é a 10ª? Vamos lá. Deficiente, enfermo, criança, idoso, mulher e adolescente. Então, contra a 10ª. Qualquer crime que envolver contra a 10ª. Não é só contra a mulher, não. Deficiente, o enfermo, a criança, o idoso, a mulher e o adolescente também cabe o decreto da prisão preventiva. Tudo bem? Bom, tem outras coisas da prisão aí, mas não dá para falar só sobre prisão. Prisão em flagrante. Cuidado, a prisão em flagrante hoje tem uma diferença. A prisão em flagrante hoje, quando chega o auto de prisão em flagrante para o juiz, o que diferencia? Que o juiz pode fazer o quê? Pode relaxar a prisão em flagrante. Se ele não relaxar, ele pode, nesse caso, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas cuidado, só pode decretar o flagrante em preventiva se não forem suficientes as medidas o quê? Cautelares. Hoje nós temos medidas cautelares, que é a tornozeleira, a fiança, não é isso? Recolhimento domiciliar. Ele pode converter? Pode. O flagrante em preventiva. Mas para ele converter, né, ele tem que verificar que não são cabíveis o quê? As medidas cautelares. Como eu disse, essas medidas cautelares, cuidado, não foi objeto de prova no exame da FGV. Então dá uma lidinha, pelo menos as medidas cautelares do artigo 319. Então, lá no 319 estão as medidas, o quê? Cautelar. Apesar que vocês conhecem quase todas, né? Comparecimento mensal em juízo, tornozeleira, não é isso? Recolhimento domiciliar, internação provisória, mas tem que dar uma lidinha. São 9 medidas que estão no 319 e uma medida que está no artigo 320, tá? Então, dá uma lidinha porque não caiu ainda. Então, ele pode relaxar, ele pode converter e, por outro lado, ele pode conceder a liberdade provisória, com fiança ou sem fiança, né? Isso é o que o juiz pode fazer quando recebe o auto de prisão em flagrante. Muito bem. Outro tema que nós temos que lembrar é sobre citação. Nós temos citações no processo penal. Nós temos as citações pessoais. Quando eu falo citações pessoais, tem que lembrar quais são as citações pessoais. Fáceis. Oficial de justiça é por mandado, todo mundo sabe. Reside da rua tal, processo está correndo aqui sem menor problema. Por mandado. Se não for por mandado, então será por carta
precatória. Fácil, todo mundo conhece, precatória, reside em outra comarca, tranquilo. Carta rogatória. Cuidado com a carta rogatória, porque além de ser em outro país, tem mais uma coisa. Legações estrangeiras, que são legações estrangeiras. Ele reside em consulados, em embaixadas, também é por carta rogatória. Lembrando, expediu a carta rogatória, expedida, como é que fica a prescrição aqui? Fica o quê? Suspensa. Não interrompe, suspende. Então, nós temos carta precatória, carta rogatória, o mandado, o ofício requisitório. Lembrando que o ofício requisitório é só para quando o réu for o quê? Militar. Preso, não. Antigamente era para o preso. Preso é por mandado, é pessoal. Preso é pessoal, sem menor problema. Se não forem essas citações, então será ficta. A presumida. E quando eu falo ficta e presumida, eu lembro do quê? De duas citações. Ou hora certa, ou por edital. Hora certa, lembra? Hora certa é igual do processo civil, igualzinho. Quando ele não for, ele estiver o quê? Se ocultando, né? Ele sabe que ele está lá, mas ele se oculta. Então, se faz por hora certa. E por edital, quando ele estiver em local incerto e não sabido. Cuidado por edital, que é diferente do processo civil. Se ele for citado por edital, ele não comparecer e nem constituir defensor, não comparece e nem constitui, o processo fica o quê? Suspenso. O processo e o lapso prescricional. Não nomeia defensor, não, porque no civil nomeia. No processo penal, não há nomeação de defensor quando a citação é por edital, que ele não comparece e nem constitui. Tudo bem? Temos que lembrar também um pouquinho sobre os procedimentos. Quando eu falo procedimentos, eu lembro do rito ordinário. Rito ordinário, lembra? Tem todo um caminhar. Se eu souber o rito ordinário, eu sei os demais. Ah, vai cair o rito na prova? Não, vai contar uma historinha para vocês. Se vocês não souberem o rito, não sabem responder a questão. Vamos relembrar o rito? Rito ordinário. Como é que ele inicia? Vamos lá. Primeiro ato, oferecimento do quê? Da petição inicial, denúncia ou queixa. Depois, o que ele pode fazer? Rejeitar ou não. Cuidado, se rejeitar a inicial, cabe recurso? Qual é o recurso? Reze. Se não rejeitar, qual é o ato seguinte? Não ofereceu? Vai receber. Receber o quê? A inicial. Aí recebe a inicial e manda o quê? Qual é a palavrinha mágica? Citar. Para quê? Para a primeira defesa do réu. Qual é a primeira defesa do réu? Resposta à acusação. É a primeira defesa dele no processo, onde ele vai alegar toda a matéria de fato, toda a matéria de direito, vai arrolar o quê? Testemunhas. Depois que ele apresentou a resposta, vai para quem? Para o MP. Apesar de ser o dele, mas ele manifesta. Vai para o MP e ele fala sobre a resposta. Depois do MP, volta para o juiz. Qual é a grande novidade? O juiz pode fazer o que hoje? Absolver sumariamente o réu. Então, essa é a grande novidade. Apresenta a resposta, vai para o MP, para quê? Para a resposta, ou para a absolvição sumária, do artigo 397. Aí tá lá, tem que saber quais são as causas que levam à absolvição. Aí temos lá excludente de licitude, excludente de culpabilidade, extinção da punibilidade, o fato narrado não constitui crime. Se não absolver, marca o quê? Audiência. Lembra, tem uma ordem na audiência? Tem uma ordem estabelecida. Qual é essa ordem na audiência? Vai de A a G. Vítima, depois testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, peritos, depois vem o quê? Lembra? Peritos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas, e o último ato é o quê? Interrogatório do réu. Então lembra, primeiro a vítima, o último é o interrogatório. Após o interrogatório, vem o quê? Alegações finais orais ou memoriais, que o juiz pode converter em memoriais. Alegações finais, prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Aí depois vem o quê? A sentença. Terminou. Isso é o rito o quê?
ordinário. Lembrando, mas qual é a diferença para o rito sumário? Tranquilo, tem 3 diferenças fundamentais que vocês não podem esquecer. É tudo igual, o que vai mudar? Rol de testemunhas. No rito ordinário, 8. No rito sumário, 5. Prazo para designar audiência. No rito ordinário, qual é o prazo? 60. Aí lembra que no sumário, metade, 30 dias. Aí depois, qual é a outra diferença? Não tem memoriais, não tem pedido de diligências. Então não tem como errar. A diferença entre o rito ordinário e o rito sumário. Rol, 5. Prazo para designar audiência, 30. Aí depois não tem memoriais e não tem pedido de diligência. Não tem como errar. Claro, e a pena, né? Rito ordinário. A pena qual que é? Igual ou superior a quanto? 4 anos. Sumário, lembra, é abaixo. Sumário, lembro. Qual é a pena? Maior a 2, inferior a 4. Então não tem que errar, tá certo? Bom, aí vem o tribunal do júri. No tribunal do júri, claro que é um tema aqui que não dá para eu falar em detalhes, mas eu tenho que lembrar que as coisas principais do júri, não posso esquecer, que o tribunal do júri tem uma competência, que é a competência para os crimes dolosos contra a vida. Só temos 4, ninguém pode errar isso, né? Homicídio, o infanticídio, instigar ou induzir ao suicídio e o crime de aborto. Só tem esses 4? Ah, imagina, professora, já vi outros crimes, já, porque tem a conexão. Então, crimes conexos são atraídos pelo júri. Mas quais são os crimes de competência do júri? Só tem 4. Homicídio, infanticídio, instigar ou induzir ao suicídio e o crime de aborto. Só esses. Muito bem. Princípios que regem o tribunal do júri. Só tem 3. Quais são os princípios? Lembra? Plenitude de defesa. A defesa é plena. Plenitude de defesa. Segundo princípio, soberania dos veredictos. Eles são soberanos. E o sigilo nas votações. Então não pode errar. 3 princípios basilares, né? Plenitude de defesa, sigilo nas votações, não é isso? E soberania dos veredictos. Lembrando que ele é bifásico. Essa primeira fase do júri é só uma fase de remessa ou não para a segunda fase do júri. Será que ele vai para o júri ou não? Então é chamada como? De judício acusações, né? Você vai acusar para ver se remete ou não ele para o tribunal do júri. O que eu não posso esquecer nessa primeira fase? Nessa primeira fase do júri, não tem uma sentença condenatória, não tem pena. Na primeira fase do júri tem o PIDA, lembra? Adoro sigla, né? Porque não me conhece, tá achando estranho, né? PIDA, né? Essas são as decisões da primeira fase do júri. Pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. Só tem esses 4 decisões. Ô juiz, qual é a única que remete para a segunda fase do júri? Só tem uma, que é a decisão de pronúncia. Só essa que dá início à segunda fase do tribunal do júri. O que vocês não podem esquecer aqui? Pronúncia e desclassificação cabem recursos. Qual é recurso? É o rese. Se for impronúncia e absolvição, cabe o quê? A apelação. Lembra das vogais, né? A, I, P, D. Ó, recurso com consoante, porque a decisão é com consoante. Se o recurso é em vogal, porque a decisão é em vogal. Entendeu? Não foi bem assim que foi criado, é eu que inventei, né? Então, P e D, res. E a apelação. Tudo bem? Para não errar a questão no dia da prova. Não pode errar uma questão dessa, né? Qual é o recurso cabível? Falta 5 ou 10? Não, tá. 10. Tá bom, falta 5. Ah, tá bom. Entenderam bem? Pronunciado. Começa o início da segunda fase do tribunal do júri. Cuidado, que o prazo agora é dilatado, né? O prazo de debates orais hoje, né? Nós temos 1h30, tem 1 hora para réplica, tem 1 hora para tréplica. Cuidado com a quantidade de jurados. Com jurados são convocados, são 25. Cuidado quem está com outro número que eu não vou falar aqui na cabeça, tira. São 25 jurados. No dia do julgamento, tem que estar presente no mínimo 15 para formar o conselho de sentença, são 7 jurados.
Um tema que não caiu ainda no exame da FGV, dentro do júri, é o desaforamento. Dá uma lidinha, olha o nome, né? Desaforamento, é deslocar a competência de uma comarca para outra. Agora, por que desloca essa competência? Ah, desloca por garantia, né? A garantia de segurança, né, do próprio réu, né? Porque o local não comporta o julgamento. Então, garantia pessoal. A pessoalidade dos jurados, o júri é o quê? Parcial. O juiz, ele ficar com o processo parado mais de 6 meses, sem marcar data para o julgamento. Onde estão essas causas? Para você dar uma lidinha. Artigo 427, artigos 427 e 428. Marca aí a súmula também, que é do desaforamento, que é a súmula 712 do STF. 712 do STF. Outra coisa que vocês não podem esquecer é da reformatio impégios. Não, ela gosta muito da reformatio. Lembra que reformatio é reforma para pior. Mas só vai acertar a questão, e com certeza vão acertar, se vocês lembrarem do que eu falar agora para vocês. Para ser reformatio impégios, tem que ter um requisito essencial. Qual é? Recurso exclusivo da defesa. Porque se o MP recorrer, e se a defesa, se eu ler a questão, os dois tiverem recorrido, não há que se falar em reformatio. Só existe reformatio impégio, reforma para pior, quando só a defesa o quê? Recorre, só ela recorre. O tribunal pode agravar a pena? Vocês vão recorrer para o cliente de vocês para ter a pena agravada? Não. Então, reformatio impégios é dirigida ao tribunal. Tribunal, cuidado, hein? Só eu que estou recorrendo. Não venha agravar minha pena, não. O tribunal está proibido, mas não é só pena, hein? Tome cuidado na questão. É qualquer situação gravosa. Que qualquer situação gravosa? Ah, na sentença de primeiro grau tinha regime semiaberto. Chega em segundo grau, mantém a mesma pena, mas coloca regime o quê? Fechado. Não pode. É qualquer situação mais gravosa. Não é só pena, não. Se acontecer, o processo é nulo. Porque não pode, é uma violação ao princípio da reformatio impégios, que está lá no artigo 617 do CPP. Cuidado, que a reformatio impégios, que eu falei, não é dirigida ao tribunal? O tribunal está proibido? Mas cuidado que tem a indireta. Qual é a dica para a indireta? Tem o mesmo requisito. Qual é o requisito que eu falei? Recurso exclusivo de quem? Da defesa. Mas qual é a diferença para a indireta? Aqui vocês vão ler a questão, vai dizer que o réu apelou, foi para o tribunal e alegou o quê? Uma nulidade. Aí o que o tribunal fez? Acatou a tua nulidade e mandou devolver o processo para a primeira instância. Devolveu para a primeira instância. Aí chegou em primeira instância, não vai refazer todo o processo de novo? O juiz não vai proferir outra sentença? Vai ou não vai? Essa nova sentença pode ser majorada, ser piorada da anterior? Não, que foi anulada? Não pode. Então, a diferença da normal, da reforma para indireta, é que vai ter uma nulidade, onde o tribunal reconheceu no seu recurso exclusivo, que o processo está nulo, voltou para a primeira instância. O juiz, na primeira instância, pode majorar a pena? Não pode. Então, a indireta é para o juiz. Olha, juiz, preste atenção. A tua sentença já foi o quê? Anulada. Você vai proferir outra. E a outra não pode ser mais o quê? Gravosa. Então, a direta é dirigida para o juiz. E a direta é dirigida para o tribunal. Entenderam bem? Então, essa é a diferença da indireta para a direta. Tudo bem? Outro tema é a mutatio libelli. Cuidado. Mutatio, olha o nome. Mutatio. Quando eu falo mutatio, lembra, é mudança. Mutatio. Não é? 384. Mudança. Lembra que o réu se defende do quê? Dos fatos. Réu não defende de artigo. Réu defende dos fatos. Se vocês chegarem na prova, ler a questão que durante a instrução criminal surgiu um fato não contido na denúncia, o juiz pode sentenciar? Não pode, porque o fato é novo. Mutatio me lembra de fato
novo, mudança. Então, isso ocorre aonde? No momento que ele vai proferir o quê? A sentença. Quando ele vai proferir a sentença, ele fala, peraí, na denúncia consta um fato. E foi provado outro fato. Ele pode sentenciar? Não. O que ele tem que fazer? Abrir vista para quem? Quem é o dono da ação? O MP. Abre vista para o MP adita, marca nova audiência para ouvir testemunhas, 3 testemunhas, e a manifestação é no prazo de 5 dias. Entenderam? Então, mutácio tem fato novo, que é diferente da emendácio. Olha o nome, lembra? Ó, emendácio, que escreve emendatio, né? Mesma coisa, emendatio, que é o 383. Na emendácio não tem fato novo. O artigo está errado. Ele denuncia, na denúncia vocês vão ler, que está direitinho, que no dia tal, a tal hora, ele praticou o crime de furto. Aí ele coloca, requer a condenação no crime de roubo. Qual é o crime de roubo? 157. Mas qual é o fato? Furto. Chegou na audiência. Qual o crime provado? Furto. Mas o MP pediu no 157. Ele pode corrigir? Ele pode emendar? Pode. A emendácio tem sentença. Porque o réu se defende do quê? Dos fatos. Agora, mutácio não tem sentença. Mutácio, o MP tem que aditar. Cuidado, porque ou vai cair mutácio ou vai cair reformácio. Eu não sei. Porque todo exame não falha. Ou é mutácio ou é reformácio. Todo exame cai. Então, a emendácio está no 383. A mutácio no 384. Né? Para quem não lembrou aí, dá uma lidinha. Tudo bem? Bom, acho que eu vou ter que escolher aqui. Recurso. É o seguinte, dos recursos, o que vocês não podem esquecer? Dos recursos, lembra que nós temos chamado efeito extensivo, que é do artigo 580 do CPP. O que é o efeito extensivo? Olha o nome, não dá para errar. É aquele que beneficia acusado não recorrente. 3 réus aqui. Eu, ela, nós duas aqui, eu, ré também. Aí eu falo, as duas falam, eu não vou entrar, deixa que a Joana vai recorrer. Eu recorro, sou absolvida. Estende para elas duas? Estende. Agora, se for de caráter pessoal, não. Se for de caráter pessoal, não se estende. Então, é o artigo 580. Cuidado com esse efeito extensivo. Como também pode cair o efeito regressivo. O que é o regressivo? Olha o nome. Regressivo, regride. Regressivo, iterativo, diferido. São sinônimos, né? Iterativo, diferido ou regressivo. Lembra? Juízo de retratação. Lembra do juízo de retratação? Qual o recurso que tem? É o rese. Recurso em sentido estrito tem um juízo de retratação. O que é o juízo de retratação? Quem proferiu a decisão pode voltar atrás. Isso é chamado de efeito regressivo. Tem um princípio também da fungibilidade. Marca aí. Princípio da fungibilidade. Artigo 579. Artigo 579 do CPP. O que é o princípio da fungibilidade? Olha, é a aceitação, né? Pelo tribunal, de um recurso por outro. Ah, mas o recurso está errado. Não tem problema. É a aceitação pelo tribunal de um recurso por outro. Desde que não haja o quê? Má fé. Aí, se não houver má fé, é aceito também. Bom, diante disso, já me falaram para mim encerrar, né? Não tenho mais tempo, infelizmente. Mas, calminha aí. Vou falar 2 coisinhas que eu tenho que falar. Põe aí competência. Gente, dá uma estadinha nas súmulas 122 do STF. Dá uma olhadinha na súmula 38 do STJ. Agora outra súmula não lembro, mas eu lembro o assunto, vou falar o assunto. É o seguinte, acho que é 40 ou 140, agora não me lembro. É o seguinte, se for praticado um crime contra o indígena ou se ele praticar um crime contra outra pessoa, não importa se ele é vítima ou se ele é réu. A competência é da justiça estadual, não é federal. Tome cuidado com isso. Praticou contra o indígena, né? Um crime contra o indígena. Ou ele é vítima ou é autor,
a competência da justiça o quê? Estadual. Tá certo? Oi? Quando ele é autor do crime, quando ele é vítima, não importa. Só é da federal quando lesar interesses da União. Aí sim, né? Por exemplo, disputa de terras indígenas. Se for disputa de terra indígena, aí é federal. Aí a União quer saber, né? Caso contrário, a União não quer saber. Tudo bem? Então, eu acho que competência... marca aí o artigo 70, que é a teoria do resultado. Artigo 70, teoria do resultado. Qual é o juiz competente? É o juiz da local da consumação. Marque mais uma súmula, que é a súmula 73 do STJ, que fala da prevenção. Bom, eu quero desejar para vocês uma excelente prova. E nós, pela primeira vez aqui no FMB, nós estaremos no dia da prova amanhã, lá na entrada, para dar um tchauzinho para vocês, tá? Nós vamos estar na entrada, a partir das 11h30, todos os professores vão estar lá. E na saída também, se quiser passar. Vocês vão achar lá a tenda. Tem uma tenda do FMB. Hã? Ah, São Caetano. Ah, mas estarei em pensamento. Estarei em pensamento. Tá bom? Então, gente, uma boa prova. Uma boa prova para vocês. Quero desejar uma boa prova para meus alunos do online, satelitários. Um abraço especial para os alunos de Itapetininga. Tchau, gente. Amo vocês e boa prova. Ei!